Seja de novo bem-vindo ao Moeda ao Ar. Rui Rangel, Tondela e União da Madeira conquistaram a passagem à Primeira Liga. Vítor Oliveira foi o responsável pelos madeirenses conseguirem pela primeira vez não, mas em caso histórico, voltar aqui ao principal escalão do futebol português. Este treinador tem sido conhecido como um dos responsáveis por fazer subir muitas equipas à Primeira Liga, como foi, por exemplo, o Moreirense, Belenenses, Académica, Leixões. É curioso que este técnico nunca queira acompanhar os clubes por considerar que não têm projetos sérios no futebol, quando passam à Primeira Liga. Pois, mas é um mérito dele e de facto ele tem esse historial no seu currículo e portanto esse ninguém lhe tira. Não sei quais os motivos e as razões por essa afirmação que a Inês acabou de apresentar. Vítor Oliveira diz que o único clube nacional que tem um projeto sério é o Benfica, que mantém o seu treinador. Pois, eu congratulo-me com isso, com essas afirmações, e subscrevo e assino por baixo. E, portanto, corroboro isso que o Vítor Oliveira disse. Agora, ele tem esse mérito. É pena nunca tivesse tido a oportunidade de estar, digamos, num dos grandes, mas tem tido esse mérito. Deve-se saudar e dar os parabéns a estas equipas que conseguem subir. E, portanto, é um momento de festa. O problema depois é o day after. Ou seja, é saber depois, do ponto de vista financeiro, estrutural, orçamental, empresarial, de futebol e etc., se depois isto é uma subida artificial ou se esta subida, que é real, terá que ser acompanhada por uma mudança radical de desígnios, designadamente do ponto de vista dos recursos, do ponto de vista, digamos, financeiro, para poder terem uma equipa que seja de alguma forma competitiva e que se vão aguentando, porque a ideia de sobe e desce não é boa. E, portanto, o que é fundamental é que se crie, que se altere, que se planifique o futebol e os recursos do futebol de uma determinada maneira. Ainda agora vi as receitas que a Federação vai receber com um orçamento bem gerido, como tem sido, as verbas que vêm para o futebol, é preciso discutir de facto os recursos e a possibilidade de haver uma outra partilha que permita que estes clubes tenham, por exemplo, um prémio que seja substantivo e que de alguma forma permita, lhes dê um balão de oxigénio para poder contratar jogadores, para poder ter uma equipa mais competitiva, porque senão andam de facto nesta jogada de sobe e desce. E, portanto, a subida é, obviamente, dar os parabéns. Por exemplo, na Madeira, que é uma coisa curiosa, 13 equipas na primeira divisão. 13 equipas na primeira divisão, o que vai dificultar ainda mais as equipas pequenas às deslocações à Madeira, que são dispendiosas, e, portanto, isto implica que se veja isto de uma outra maneira, mas, portanto, dar os parabéns, mas agora dizer que tem um desafio difícil, que é aguentarem-se na Primeira Liga. Rui Calafate, para o Tondela a passagem já está a render, os sócios em 2 semanas escutaram o merchandising que existia do clube. Muito euforia perante esta subida histórica, é a primeira vez que o clube está, agora sim, o Tondela na Primeira Liga. Sim, eles até trabalharam bem durante o ano inteiro, tiveram à frente muito tempo, já podiam ter garantido a subida mais cedo. O treinador do Tondela também fez um excelente trabalho, pelo que vejo hoje, irá para o Vitória de Setúbal, Luqui Machado. O União da Madeira, aqui na sequência do que o Rui estava a dizer, eu queria chamar a atenção de uma coisa. Eu não tenho nada, pelo contrário, contra a Madeira, eu tenho excelentes amigos madeirenses, mas a questão é esta, é que são 3 clubes da Madeira, portanto nós já sabemos que quando houver jogos dos clubes madeirenses no território continental, já sabemos que vamos ter estádios às moscas. Já são estádios, portanto são equipas que não trazem depois massa associativa aos estádios. Lá podem encher. O Marítimo este ano teve excelentes casas, teve sempre os estádios quase sempre cheio, portanto proporcionou bons espetáculos. De resto, portanto, o lado mau dos clubes da Madeira é este. Eu não tenho nada contra, podiam até ser 5. Agora, para a beleza do futebol, para depois ter um anfiteatro composto, acho que não é muito bom. E sobretudo se me perguntasse o que é que eu preferia que se tivesse subido o Tondela para ter uma equipa do interior, muito importante, é o interior. Porque nós temos cada vez mais a economia, cada vez mais no litoral, portanto, haver focos, faróis do interior em competições nacionais, acho que é importante. Tenho pena que não tivesse subido o Sporting da Covilhã. Aliás, 2 notas engraçadas. É que o clube com mais vitórias na segunda Liga, que foi o Sporting da Covilhã, não subiu. E o clube que teve menos derrotas na segunda Liga, que também andou lá quase, também não subiu, que foi o Chaves. Portanto, estes 2 clubes tiveram campeonatos muito regulares durante o ano inteiro. Depois houve uma luta ali a 5 no final
e depois subiu a União da Madeira, que de facto é a nona subida de divisão do Vítor Oliveira, nona subida de divisão. É um grande treinador, de facto. E, portanto, agora, perguntou há pouco ao Rui, eu posso dar aqui uma coisa. Eu acho que qualquer treinador prefere ganhar os prémios de vitória do que andar na primeira divisão a lutar para não descer. Enquanto ele ali, todas as semanas, olha, foram 46 jornadas. Mas olha, foram 46 jornadas. Veja quantas vitórias ele teve, se calhar ganhou mais em termos de prémio de jogo. É sempre bom para os treinadores estas coisas, lutar para subir do que lutar para não descer. Mas sobre isto, eu acho que é muito importante, é para o futebol português sobretudo, é este foco do Tondela, mas é sobretudo este tempo, é que o estádio é pequeno, portanto vai ter que se modernizar, mas por um lado é de facto o futebol que vai a todo o país, portanto já há mais um sítio no interior onde os grandes irão. Portanto, as economias locais ganham com isto. Isto é que é o lado bom do futebol também. António Pincardão, parece-lhe que estes dois clubes estão preparados para a Primeira Liga? Não faço ideia se estão ou não estão, mas julgo que neste momento temos é que lhes dar os parabéns. Subiram e portanto, mostraram que eram realmente os melhores e ficaram classificados, embora res-ves, às vezes por segundos, neste caso até foi por segundos ou por um minuto, portanto, que o União da Madeira subiu, porque ao fim dos 90 minutos regulamentares o Chaves era o campeão e passou de campeão para não promovido. Mas, de facto, foi um campeonato extremamente competitivo da segunda Liga, em que as equipas se revezavam, exceto agora na parte final, quase todos os jogos na liderança do campeonato. Houve uns 7, 8 ou 9 líderes. O Chaves esteve em determinada altura e parecia que não sairia de líder e, portanto, teria a subida assegurada. Depois apareceu o Tondela fraquejou nos últimos jogos e permitiu que o Covilhã também começasse a subir e que a União da Madeira, portanto, creio que nunca foi o único dos que se mantiveram sempre nos primeiros lugares, que nunca foi líder, mas que no momento final conseguiu passar. Portanto, agora terão que se organizar, terão que arranjar estruturas de forma, portanto, a manterem-se e julgo que a União da Madeira já lá esteve, tem a experiência, sabe o que é estar na primeira divisão. O Tondela, pelos vistos, tem excelentes dirigentes e que se poderão, enfim, preparar muito bem para isso. Julgo que o Tondela tem uma especial portanto, estima pelo Tondela, até porque também estudei em Tondela e é um clube do meu distrito. Portanto, estudei no colégio de Tondela e julgo que terá grandes receitas. Quando o Académico de Viseu esteve na primeira divisão, aqui assim há uns anos, era o clube que depois dos três grandes, maior receitas e maior assistência concitava no estádio do Fontelo. Porventura isso acontecerá agora com o Tondela, que é uma vila, uma cidade que tem crescido, tem se industrializado de alguma maneira e, portanto, acho que vai haver adeptos para ver os jogos de futebol e, portanto, saúdo a subida do Tondela. Temos que felicitar também o Vítor Oliveira, de facto tem sido portanto, exemplar na forma como consegue levar as equipas à Primeira Liga. Portanto, não é uma por acaso, são várias equipas que têm levado. E já agora permiti-me também destacar um outro treinador que este ano teve uma excelente época no Moreirense, o Miguel Leal, e que no ano passado subiu o Penafiel também à primeira divisão. Portanto, este bastante mais novo e até com formação académica, portanto, que também se revelou de facto um excelente treinador. E que, já que falamos também na segunda Liga, muitos pensariam que o Boa Vista estava condenado a descer à segunda Liga quando realmente subiu. Quando foi repescado para a Primeira Liga, de onde nunca devia ter de facto saído, só saiu pelo facto de haver reuniões clandestinas e que despromoveram portanto, o clube, em que portanto, os elementos do Conselho de Justiça foram expulsos praticamente, ou auto-expulsaram-se devido a ilegalidades cometidas, mas também merece palavras de encômio Boa Vista por se ter mantido na Primeira Liga. Um tema que aqueceu os ânimos no nosso país vizinho foi a demissão de Ancelotti. Rui Rangel foi dispensado, concorda com esta decisão de Florentino Pérez? Não podia ser permitido que um clube como o Real tenha a prestação que teve esta época? Não pode ter essa prestação.
mas eu tenho dúvidas que as culpas sejam dos treinadores. Ou seja, o Real Madrid está-se a transformar quase um cemitério de treinadores. Ninguém serve para o Real Madrid. Eu julgo que tem a ver com a estrutura que está por trás do treinador. E tem a ver com a forma, a política que é desenvolvida naquele clube, tem a ver com muitas vedetas naquele clube, algumas intocáveis, e que causam, de facto, ali um distúrbio e uma colisão e um ruído muito grande. E, portanto, não dá Mourinho, não dá Ancelotti, e o Benítez também não vai dar. Porque ou há uma inversão, e aqui tem a ver exatamente com a forma como o Real Madrid está organizado. E, portanto, se houver uma organização diferente, se pensarem o futebol de outra forma, julgo que vão poder, de alguma forma, consolidar aquilo que o Real Madrid pretende. Agora, não pode andar nesta roda viva de mudança sistemática de treinadores. E é o que tem acontecido. E, portanto, se nenhum treinador dá, temos que tirar uma conclusão. É porque a culpa não é dos treinadores, seguramente. Ou é do balneário, ou é de alguns jogadores que lá estão e que são primas donas e que provavelmente já lá não deviam estar. Portanto, é preciso fazer ali alguma limpeza, é preciso que haja ali alguma coragem do ponto de vista da direção e que não transforme, porque e depois a política de aquisições do Real Madrid é muito confusa. Nós olhamos para o banco do Real Madrid e é um banco que seguramente aqueles que lá estão se calhar não tinham lugar no Benfica. A segunda linha, dispensar o Di Maria, não tem nenhum jogador com a categoria de Di Maria, há coisas que acontecem ali por razões de marketing, por razões de política de mercado e etc, e não por razões, do meu ponto de vista, é a minha sensibilidade, que tem que ver exatamente com o futebol, e depois isto paga-se. António Pinho Cardão, um outro treinador poderá ter mais pulso nesta equipa de estrelas? Que outro treinador? Um outro treinador, um novo treinador terá mais pulso nesta equipa de estrelas do que Ancelotti? O Ancelotti era um treinador experimentado e acho que teria pulso, mas de facto no meio daquelas vedetas todas é difícil dirigi-las, obviamente, e se calhar esse é o defeito. Ou é o problema que tem o Real Madrid, é que um conjunto de vedetas pode não fazer uma boa equipa, até porque, sendo todos vedetas, todos querem salientar e todos querem, portanto, jogar sozinhos, todos querem, de facto, os louros. Mas o Real Madrid, e esse para mim parece-me um problema, é um clube majestático, e os clubes majestáticos consideram que têm que ganhar sempre, e quando não ganham, a culpa é realmente de alguém. Portanto, o treinador é a pessoa que está mais à mão para assumir, de facto, as culpas todas. Do meu ponto de vista, portanto, a administração, a direção do Real Madrid também terá algumas culpas, na medida em que, para mim, pessoalmente, não é apenas um sentimento. As equipas não se fazem só com vedetas, e vedetas a mais podem estragar realmente o todo. É um plantel valioso, mas isso não significa uma excelente equipa e, portanto, outros também vão ganhando. Além do mais, também a ordem natural das coisas é que não seja o mesmo clube a ganhar sempre os campeonatos. Rui Calafate, parece-lhe uma decisão polémica do Presidente? Eu gostava de dar apenas uma nota. Ninguém, portanto, diz que o Real Madrid, pelo facto de não ter ganho um campeonato, foi um drama, já tem perdido. Cá em Portugal é que, pelos vistos, pelo Porto perder um campeonato, é que realmente já se inverteu o ciclo, já apareceu, de facto, aí uma outra equipa. Não perde uma oportunidade, António. Ora, quando o Benfica se apresentar com um trio, um tetra e um penta, enfim, eu poderei imaginar que o ciclo mudou. Veja lá o salto, o salto. O António deu. Rui Calafate, perguntava-lhe se acha que esta decisão do Presidente do Real Madrid é polémica, uma vez que a maior parte dos adeptos que foram questionados e até alguns jogadores defendiam a permanência de Ancelotti. Portanto, os adeptos não queriam que ele saísse. O Cristiano Ronaldo até fez um tweet agarrado ao Carlo Ancelotti a dizer que ele era fantástico e, portanto, gostava de treinar com ele para o próximo ano e de jogar com ele para o próximo ano. Também não teve essa força. Mas é uma coisa que... Olha, eu vou-lhe dar outro exemplo. Não sei se sabia que o Carlo Ancelotti, no final da temporada passada, pediu um jogador. Pediu o Arturo Vidal, da Juventus. E ele apanhou com o James Rodrigues. Não quer dizer que o James não seja um excepcional jogador, mas não é aquilo que ele precisava. E, portanto, o que é que significa? Apanhou com o James Rodrigues. Não, eu não estou a desfazer o jogo. Pelo contrário, o James Rodrigues é um jogador sensacional. Mas agora, Di Maria ou Rames, agora repara lá uma coisa. O que acontece ali no Real Madrid... Está na Liga Inglesa. Também dispensaram aquele jogador fabuloso, da Alemanha. Não, espera lá. Sim. Na Liga Inglesa. Não. Mas já deixa-me lá, agora estava-me a interromper, sim, agora coisa. Mas já lá vou. Eu digo já. Que é isto de terem ido buscar galácticos, que é aquela história dos galácticos desde o tempo do Beckham, etc. Continuaram com esta
filosofia de comprar o Gareth Bale, depois Rames, depois Cristiano. E o que é um facto é que com o Carlo Ancelotti foi o melhor Ronaldo de sempre, foi com o Carlo Ancelotti. Ele de facto não ganhou, este ano não ganhou nada, mas o ano passado ganhou a 10ª Taça Liga dos Campeões, antiga Taça dos Campeões Europeus, que foi sempre o grande afã do Real Madrid. E quero salientar, trouxe aqui o El País, porque é de facto sensacional como mudam as coisas. O presidente Florentino Pérez disse o seguinte: Ancelotti, um verdadeiro sábio, um ganhador inteligente e um excelente ser humano. Um ano depois, foi despedi-lo. Mas quero ainda dizer outra coisa que tem a ver com aquilo que ambos disseram, estrutura. É que são 10 treinadores que já saíram desde que o Florentino Pérez é presidente. Mas, acima de tudo, outra coisa. É o 6º diretor-geral para o futebol que sai no tempo do Florentino Pérez. Portanto, 6 diretores para o futebol. Portanto, não há sucesso em qualquer organização sem estabilidade na estrutura. Isso é o básico, seja no futebol, seja em qualquer empresa. Se estivermos sempre a mudar, não temos condições para ser campeões. E, portanto, há lugares-chave em que tem que haver estabilidade, têm que ser duradouros. E, portanto, o que acontece aqui é que o Real Madrid vai mudar tudo e, para mim, com o Benítez, que ainda hoje, uma das frases mais engraçadas do dia, é dita pelo Ryan Babel, que é um jogador holandês que foi orientado por ele no Liverpool e que deu esta tirada que para mim é excepcional sobre o Benítez. É que disse o seguinte: diz que o Benítez vai fazer do Cristiano Ronaldo um excelente defesa. E, portanto, isto é o Rafa Benítez. Trocarem o Ancelotti, que é de facto um grande treinador, por o Rafa Benítez, é de facto estar a querer para o próximo ano andar à procura do novo treinador. Mas o Rafa Benítez já ganhou Ligas já ganhou Liga dos Champions. Mas olha que eu pessoalmente não foi um treinador que eu nunca gostei. Tem, mas olha, também teve no Nápoles este ano. O que é que ganhou no Nápoles? Rui, as suas notas finais desta semana. Temos de terminar. Sobre as notas finais, queria chamar a atenção de 3 coisas. 2 relacionadas com o Benfica e uma relacionada com o futebol português. Primeira coisa que queria, é muito importante para o futebol. Não é nada. É chamar a atenção. Tem a ver, vou ser, porque tem a ver com aquilo que temos dito aqui. Foi a frase que o Domingos Soares de Oliveira disse. É que o Domingos Soares de Oliveira chamou a atenção. Esta foi a década de maior investimento por parte do Benfica, mas daqui para a frente teremos um modelo diferente. A partir de agora haverá uma redução clara nos investimentos. E, portanto, vai apostar mais na formação. Foi isto que disse o Domingos. Era só uma coisa, rapidamente. Formação portuguesa ou estrangeira? Não, pois não sei, porque eles andam à procura de outros jogadores. Na Venezuela e etc. Até mesmo terminar, Rui, mas quero só dizer aqui outra coisa. Alguém que me explique como é que se vai vender o Ivan Cavaleiro por 15 milhões, o Farinha por 10 milhões e o Sidney por 5 milhões. Ninguém percebe estes negócios entre Luís Filipe Vieira e Jorge Mendes. Para terminar, só uma nota positiva. Cristiano Ronaldo é o único jogador no mundo que teve 4 botas de ouro e, portanto, dar os parabéns ao Cristiano. Um tema só. Faz hoje 30 anos dos acidentes no Hazel Park, daquela catástrofe no jogo, da final entre o Liverpool e a Juventus, que marcou o liganismo, em que morreram muitos adeptos italianos e que, de alguma forma, esse episódio lamentável, triste, mudou um pouco o paradigma da organização do futebol em termos de segurança e, portanto, nunca é demais fazer-se uma nota relativamente a estes acontecimentos, como recentemente já houve em Portugal acontecimentos terríveis, para que estes temas estejam sempre na atualidade e para que as pessoas tenham sempre isto na memória, para que situações destas não se, de facto, repitam. António Pincardão, apenas uma nota. Uma nota, o Futebol Clube do Porto, depois de uma luta enorme com o Sporting, ganhou o Campeonato Nacional de Handball. Parabéns ao Futebol Clube do Porto e eu sou o cumpridor, não digo o resto, fica para a semana. Obrigada. Já sabe, o Moeda ao Ar regressa na próxima sexta-feira. Tenham um bom fim de semana.